tema da ministração dessa manhã é esperança. E ela é a parte 2 da pregação que eu fiz há 2 semanas atrás a respeito de Zaqueu. Então, há 2 semanas atrás eu ministrei a respeito de Zaqueu, falando sobre as marcas de Jesus. E hoje eu quero inverter um pouquinho, porque eu quero encher meu coração aí de princípios e estratégias para que você seja alguém cada dia mais bem sucedido naquilo que você faz. Então eu tenho esperança para essa mensagem, porque nós estamos no último mês do ano. Último mês, estamos chegando na reta final, na última quinzena, né? E eu sei que tem gente aqui que tem sido ao longo do ano de 2023 muito fiel à palavra de Deus, muito fiel a Jesus, muito fiel e parceira da igreja do Galileu. Gente que, mesmo sendo muito séria, ainda não recebeu a sua vitória, ainda não recebeu a bênção, ainda não teve a resposta de oração efetiva para aquilo que tem buscado em diferentes áreas da sua vida. Então, gente que ainda não conseguiu atingir o planejamento que tinha feito no início do ano, gente querida que ainda está esperando. Por isso que a ministração se chama esperança. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles sobem com asas como de águias, caminham e não se cansam, correm e não se fadigam. Tudo que fazem prospera. Eu creio que essa é a tua situação. Você é essa pessoa. Então eu quero trazer essa palavra ao teu coração. Ainda há esperança. O ano ainda não acabou. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que está o tempo todo trazendo novidade de vida. Então, fala aí para a pessoa do seu lado: olha, ainda tem esperança para o ano de 2023. Creia. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio nos trazer esperança. E essa esperança não está relacionada só à salvação. A salvação, ela é a principal. O que adianta o homem salvar o mundo todo e perder a sua alma? Então, o principal presente que nós já recebemos da parte de Jesus é a salvação, é a regeneração. No entanto, o nosso mestre também veio nos trazer um outro tipo de esperança. Esperança no quê, pastor? Esperança numa vida mais próspera, em uma vida mais digna, em uma vida mais vitoriosa, mais abundante, mais plena, mais abençoada. Ele veio nos trazer esperança de um futuro melhor. Uma vez um querido, muito querido meu, um discípulo de tantos que eu já tive, ele estava no meu carro, a gente estava indo para um lugar e ele falou assim: pastor, mas o caos tem que imperar, as coisas têm que acontecer mesmo, porque senão Jesus não vai voltar. Eu falei: é verdade, querido, mas olha, eu estaria muito mais confortável vivendo num país de primeiro mundo, numa casa confortável, onde meus amigos não precisassem pagar aluguel, né? Com conforto para os filhos, estudando em escolas particulares, tendo planos de saúde bons. Então eu não creio nessa teologia do caos. Eu creio que o Senhor Jesus veio nos dar a esperança de comermos o melhor dessa terra. Você crê assim também? Amém. Pensa. É o que diz lá Isaías, capítulo 1, verso 19: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Sendo assim, para nós entendermos melhor como nós devemos agir, como nós devemos nos portar, como nós devemos proceder diante da presença de Jesus Cristo, é importante nós observarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz métodos, nos traz princípios, nos traz valores, nos traz caminhos para que nós possamos conhecer mais a Jesus e para que nós possamos ter mais esperança e para que nós possamos ser mais bem-sucedidos. Não conheço nenhum crente, que depois de vir a Jesus, se entregar a Jesus, caminhar com Jesus, esteja pior. Ele sempre
caminha de fé em fé, em vitória em vitória. É verdade que nós passamos por percalços. Perdemos pessoas que nós amamos, perdemos bens muitas vezes que nós batalhamos para ter. Às vezes a nossa saúde prega peças em nós, mas a nossa vida é uma crescente. A vida do crente é sempre crescente. Se você está parado, querido, você pode ter certeza que você não está parado, você está caindo. Então a gente precisa avançar, prosseguir para o alvo. Tem muita gente querendo tocar Jesus através da mão dos outros. Vou repetir essa frase para você. Tem muita gente querendo tocar nas vestes de Jesus, nas mãos de Jesus, através das mãos dos outros. Tem muita gente querendo ver a Jesus através dos olhos e da ótica dos outros. Tem muita gente por aí querendo saber quem é Jesus a partir da vida do outro. Isso tudo é possível? Até é, mas deixa eu tirar a primeira palavra abençoada aqui, meu irmão. Você deve tocar Jesus. Você deve conhecer Jesus. Você deve beber direto da fonte. Você deve se achegar aos pés do Senhor. Pare de se apoiar na fé do outro. É a sua fé que vai fazer a diferença. É a sua vida, é a sua oração, é o seu testemunho, é o seu abraço. Então, querido, essa manhã, nesse texto aqui de Zaqueu, que eu vou trazer novamente, lá de Lucas 19, verso 1 ao 10, o texto vai dizer desse homem, que não estava apenas contentado com o fato do que as pessoas estavam falando de Jesus. A notícia se espalhou. Jesus andava fazendo milagres, sinais, maravilhas, prodígio. Lucas 19, do 1 ao 10. Sinais, maravilhas, prodígios. E todo mundo estava ouvindo falar de Jesus, mas esse pequeno homem, Zaqueu, não. Ele queria saber. Ele queria ver. E o texto vai dizer, então, você está com a sua Bíblia aí? Lucas 19, no verso 1 ao 10, que chegando a Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Todavia, sendo ele de pequena estatura, não conseguia, devido à afluência do povo. Essa versão está punk, mas tá bom. Por esse motivo, correu a King James, né? A melhor que tem. Por esse motivo, correu adiante da multidão e subiu em uma figueira brava para observá-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. No mesmo momento, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou começaram a murmurar, a reclamar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Pensa, o texto diz que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não podia. Primeiro, por causa da sua estatura. Segundo, por causa da multidão. 2 obstáculos que impediram Zaqueu de ver a Jesus: um de ordem pessoal e outro de ordem geral, externa, circunstancial. E aqui eu aprendo que tem muita gente dentro da igreja que não vem para Jesus tomando posse do seu chamado, que não toma posse da sua vitória por questões de ordem pessoal. Você já reparou que nós temos a mania diabólica de achar defeito em nós mesmos? Ah, eu sou muito baixinho. Ah, eu sou alto demais.
Ah, eu não sei falar. Ah, eu sou muito tímido. Ah, eu não estudei, eu não fiz faculdade. Ah, meu nariz é grande demais, no meu caso, né? Ah, eu não tenho tempo. Então a gente vai colocando questões de ordens pessoais, né? E temos tanta desculpa pessoal para não receber aquilo que Deus tem para a nossa vida, que nós ficamos parados e não nos aproximamos de Jesus. Outras vezes, o que tem impedido você de ver Jesus e receber as bênçãos é a multidão. E essa multidão tem nome. Às vezes é um relacionamento ruim, é um namorado, é uma namorada. Às vezes são as amizades que você tem deixado estar à sua volta. Gente que envolvida com bebida, gente que só fala palavrão, gente que se acha muito esperta, mas não é inteligente. Pessoas que estão o tempo inteiro reclamando, a síndrome de Hardy. Ó vida, ó céus, ó azar. Gente maledicente. É a multidão. Gente que não te leva para cima, não tem uma palavra de fé para compartilhar com você. Gente que não te incentiva, que não te impulsiona a buscar mais a Deus, a orar, a conhecer as Escrituras, a tratar melhor a sua casa, a sua família. Então a multidão. Mas se você, querido, estiver à frente dessa multidão, você será o primeiro da fila a conhecer e ser abençoado para Jesus. Onde está você em relação à multidão? Você está atrás da multidão? Você está no meio da multidão? Ou você está à frente da multidão? Onde você está? Para pensar. Tem uma multidão de gente que quer a mesma coisa que você quer na vida. Tem uma multidão de gente disputando na sociedade as mesmas coisas que você percebe. Tem uma multidão de gente preparada para a demanda do momento. Gente que é mais estudada que você, gente que é mais capacitada que você, gente que é mais bonita que você, gente que fala melhor que você, mas que não tem o que você tem, o poder do Espírito Santo. Então, querido, eu quero deixar para o teu coração algumas riquezas, algumas lições para colocar você na cadeira VIP, colocar você na primeira fila, para você falar com Jesus, para Jesus te ver e para que você cresça em todas as áreas da sua existência. Tem gente que ora assim: Jesus, me pega aqui no meio da multidão e me coloca na frente de todos. Tem uns que é mais pentecostal, que ora até assim: Senhor, tira esses irmãos da minha frente para que eu possa chegar à frente. Nome de Jesus, tira, Senhor, limpa o caminho. Não vai rolar, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é justo. Ele abençoa tanto os ímpios quanto os justos. O sol vai nascer para todos. As oportunidades estão aí para todos. O quanto você está preparado? O que você deve fazer para estar à frente da multidão, tanto na sua vida pessoal quanto profissional? Então o texto lá de Lucas 19:4 vai dizer que Zaqueu fez algo. O que ele fez? Ele correu à frente da multidão. Então ele correu. Já viu como fica uma pessoa que corre? Eu lembro da época que nós era pequeno e a gente fazia o seguinte, né? Eu tinha um primo que ele jogava mais bola que eu, mas eu corria mais que ele. Então a gente fazia aposta, né? Tudo era tubaína. Ontem eu fui no aniversário e tinha turbaína, mas a original era marecola, tubaína, né? Então eu falava assim, ó, vamos correndo daqui, era um
uns 600 metros, daqui lá na tua casa. Quem pôr a mão no portão primeiro, ganha. O outro para lá com barrina. Então vamos. E ele sempre queria ganhar, né? Meu primo, muito querido. E aí saia correndo, milhão, corria. Chegava lá, batia no portão, mas estava morrendo, com a língua para fora. E assim é até com os atletas profissionais, né? Fora o Usain Bolt lá, que é um fenômeno, mas o cara chega, tem uns que se joga no chão, não é assim? Então, querido, se você quiser ser alguém bem sucedido na sua vida, use o máximo do seu esforço, da sua força, do seu potencial. Se você quiser ser bem sucedido naquilo que faz, você terá que empregar energia acima do normal, porque para chegar à frente da multidão tem que empregar energia e correr. Você já viu aquele meme que tem uma foto de Jesus assim no quadro, aí tem um moleque dormindo na cama e Jesus está falando, depois fica pedindo para eu abençoar? Não tem como. Se você não se movimentar, se você não se dispor a caminhar, se você não correr atrás daquilo que você deseja, Deus não vai te abençoar. Quando Moisés começa a se esgoelar, ele vê o mar vermelho diante dele, e aí ele vê aquele faraó vindo enlouquecido para matar todo mundo, ele começa a dizer: Senhor, e agora? O Senhor não tirou de lá? Saímos de lá, chegamos aqui, andando, estamos no deserto para morrer aqui, e os caras murmurando, dizendo: será que não tinha túmulo suficiente para a gente morrer lá no Egito? E então Deus vira para Moisés e diz: porque clamas a mim, diga ao meu povo que marche. E quando eles dão o primeiro passo, o mar abre. Movimento. Você tem que se movimentar. As coisas precisam mudar. Se você não muda, nada muda. Outro elemento importante aqui, quando você corre, o que você está fazendo? Você está otimizando o tempo. Você está remindo o tempo. Agora não adianta nada você estar a 300 por hora na direção errada. Entendeu, querido? Você tem que estar no caminho certo, andando na direção certa, se movimentando. Como é que você tem administrado o seu tempo? Quais têm sido as suas prioridades? Com que você está gastando o seu tempo? Internet, Facebook, Instagram? Cuidando da vida dos outros? O crente Zé Povinho? Tem aí. Onde você tem colocado a sua atenção? Sua atenção está onde? No Datena? Você tem se envolvido muito em brigas políticas? Porque o salvador da pátria é de direita, não, o salvador da pátria é de esquerda, não, agora quando entrar um novo presidente, então as coisas vão melhorar. Não, querido. Mantemos nossos olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós avançamos, prosseguimos para o alto, fazemos a nossa parte, acordamos cedo, corremos atrás. Esqueça isso, querido. Do contrário, você vai ficar no meio ou atrás da multidão. Veja que eu não estou dizendo que é pecado passar tempo na internet. O que eu estou trazendo você a pensar é que você pode estar investindo bem ou mal o seu tempo. A forma com que você investe o seu tempo vai determinar o seu futuro. Por que a gente está correndo aqui com a igreja do Galileu? A nossa igreja foi aberta essas portas aqui em março desse ano. E aí as pessoas olham e falam: nossa, mas como está bonito, como está lindo, tem isso, tem aquilo, tal, evoluiu, cresceu, está crescendo. Por quê? Porque nós abrimos as portas em março de 2020. O primeiro prédio que nós abrimos, lá na Avenida Rio das Pedras, na frente do Carrefour Aricanduva, prédio mais bonito que esse.
bem mais bonito, bem maior, bem mais equipado, né? A gente já estava lá. Fevereiro de 2020. Fizemos nossos cultos, tivemos ceia e veio a pandemia. Só que a pandemia vem para todos. Não adianta você ficar lá na sua casa falando: eu conheço gente, os amigos do meu pai, que até hoje fala do plano Collor. Não, porque eu tinha um dinheiro no plano Collor. Pastor, você não tem noção. Eu até tenho, querido, eu até compartilho com a tua dor, mas enterra esse defunto de uma vez por toda e vai seguir a tua vida, vai se movimentar, vai fazer, vai gerar mais riqueza, vai produzir mais, porque a glória da segunda casa será maior. Por isso que a gente está aqui correndo, porque a gente está diminuindo o tempo, a gente está correndo contra o tempo, porque nós ficamos 2 anos parados. Então, que área da sua vida você precisa correr? Fala aí para a pessoa do seu lado. Que área da tua vida você está atrasada aí? Você precisa acelerar o passo, você precisa correr para chegar à frente da multidão. No verso 4, veja como Zaqueu nos dá uma lição tremenda para a gente ficar à frente da multidão. É o mesmo verso, eu vou falar várias vezes. Diz que, e correndo adiante, subiu em uma figueira brava. Todo mundo naquela multidão queria ver e tocar Jesus. Todo mundo tinha esperança de ser abençoado. Agora eu tenho certeza que muitos no meio daquela multidão estavam dizendo assim: vixe, não vai dar para ver Jesus não. Olha o tanto de gente que tem aqui. Olha essa galera que tem aqui. Não vou ficar me matando para ver esse tal de Jesus não, deixa quieto. Vou embora para minha casa. Você tá maluco? Para. Eu, hein? Tenho mais o que fazer, vou ficar aqui parado só para ver mais um profeta? Não, outro dia eu vejo isso aí. A multidão tem esse pensamento. Procrastinação. Deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje é pecado, é indiferença, é lidar mal com aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Vai ter uma formiga, ó preguiçoso. Para, chega. Não adianta você querer vir aqui na igreja e o pastor fazer os 3 passes da oração poderosa, abençoada e ungida que vai mudar a sua história. Vai fazer tua parte. Lembra Neemias, quando ele foi restaurar o muro de Jerusalém? Era enxada e pá de um lado e espada do outro. É assim que nós crentes devemos andar, caminhar, ir adiante, ir em frente. Então, Zaqueu faz algo extraordinário. E todo ser humano tem esse extraordinário dentro dele. Zaqueu toma uma atitude. Lembra daquele comercial? Tome uma atitude, tome danado. Roberto, eu te conheço. Tome uma atitude, tome uma atitude. Eu te pergunto, o que é uma atitude? Uma atitude é um comportamento ditado por uma energia interior que me faz agir. Nós precisamos agir, você precisa reagir. Não adianta você só ficar orando o tempo todo, meu irmão. É oração, orar mais ação. Oração sem ação não adianta muito. Não dá para ficar reclamando da vida. Quais são as atitudes práticas que você tem que tomar em direção ao seu sonho, ao seu projeto, ao seu objetivo? Por isso que essa igreja é uma igreja família. A nossa visão é implantar o reino dos céus em cada lar, cada família, uma igreja santa e regenerada. Nós queremos viver em família, em comunhão. Isso aqui é uma rede de prosperidade, uma rede de amigos, uma rede de oração, uma rede de socorro, uma rede de lavar os pés, uma rede de discipulado, uma rede de trampolim para jogar você para o alto. Envolva-se na igreja. Envolva-se com os casais daqui.
porque é gente melhor que você, mais preparada, com mais condições, que vai abrir o teu horizonte para você atingir os objetivos que hoje sozinho você não está conseguindo atingir. Entendeu? Por isso que nós somos o corpo de Cristo. É um completando o outro. E eu preciso de você para me completar também. Vamos junto? É isso, querido. Quais atitudes você tem que tomar? Outra lição que eu tiro desse versículo é que Zaqueu escalou uma árvore. Vamos lembrar uma coisa? Esse homem era o mais poderoso judeu da terra de Jericó. Ele era chefe dos cobradores de impostos, como a gente já sabe. Ele era um cara. Mas para atingir o seu objetivo, ele cometeu uma loucura. Como assim, Dodô? 3 WhatsApps? Você é um professor de inglês, dá aula para executivos. Você faz parte de uma igreja elitizada no bairro do Carrão, 6 membros, lidera centenas de pessoas. Você tem uma vida bem sucedida, estável. Como assim você vai cometer essa loucura? Vai abrir uma igreja no bairro pobre? Sabe o que eu já ouvi de pastor? Pobre não se sente igreja não, filho. Vai achando que é assim não. Mas eu, graças a Deus, por isso eu vim na árvore. Porque aquilo que é loucura para os homens é sabedoria de Deus. Talvez o que você vai ter que fazer é uma loucura. Vou ter que fazer uma loucura. Tem que sair da minha posição, a minha imagem. Sabe essa imagem que as pessoas têm de você? De alguém muito bom, muito centrado, muito cheio. Talvez sabe o que você vai ter que fazer? Tirar essa carapaça, ajoelhar no chão e falar assim: eu não consigo sozinho. E chorar. E tem gente que quer levar tudo no peito porque ela tem o seu vestido, né? Ela tem a sua carapaça. Então eu vou fazer sozinho, eu vou aguentar, eu vou prosseguir. Imagina, Zaqueu não, vou subir em cima da árvore porque eu preciso falar com esse Jesus, eu preciso ver ele, eu preciso morrer. É assim que você tem que fazer, querido. Está com um problema lá na sua casa, está passando por lutas, por tribulações, por dificuldade, não sabe como fazer sozinho, vem aqui falar com a gente. Que a gente não quer saber do seu problema para ficar falando com os outros, não. Que aqui ninguém é fofoqueiro. Sabe qual que é uma mentira do capeta? É a igreja pequena só tem fofoqueiro. Não é não, querido. É porque nas igrejas pequenas o Espírito de Deus está atuando o tempo todo e fluindo. Então Satanás vai pregando coisas e plantando mentiras que se tornam verdades. E aí, por gente mau caráter, os outros vão pagando. Aqui não, a gente quer levantar você, abraçar você, abençoar você, caminhar junto com você, seguir junto com você. Porque foi assim que fizeram comigo. Foi assim que meu pastor fez comigo. Os nossos pastores fizeram conosco. Caminharam ao nosso lado, nos abençoaram, ajudaram. Quantas e quantas circunstâncias. Aos 6 meses de gestação, no ano de 2003, num segundo exame morfológico de ultrassom, nós descobrimos que o nosso filho Samuel estava morto dentro da barriga. Então foi o primeiro dia que eu não fui fazer ultrassom com a minha esposa, porque eu estava muito ocupado. E o médico fica 1 hora, 1h30, não acha nada, o cara começa a entrar em pânico, minha filha mais velha estava junto com a minha esposa, e ele fala: cadê teu marido? Onde está teu marido? Liga pro teu marido. Ah, não estou achando batimento do bebê. Vai lá buscar teu marido e volta com ele aqui. Aí essa veio aqui desesperada. E eu estava trabalhando. Ela falou com jeitinho, falou: Dodô, deu algo ruim aqui, o médico está falando isso e tal. Veio, que lá ele pilota bem, né? Dirige muito bem. Ela veio rasgando. E aí me encontrou na escola, parei o que eu estava fazendo. Falou, peraí. Ela foi falando uns 5 minutos, eu falei: peraí. Vamos orar. Então eu já estava dirigindo o carro, parei o carro, falei: vamos orar. Comecei a orar na barriga dela, orar na barriga dela. Com 5 minutos o bebê começou a pular.
Loucura. Chegamos lá, o médico identificou que havia um problema no coração do bebê. E aí a gente foi fazer todo o processo. Meu filho teve que nascer no Hospital das Clínicas, mas pela bênção de Deus e dos pastores com os quais eu caminhava, através desses pastores, meu filho nasceu e já logo fez a cirurgia de marca-passo. Sabe quando eu ia conseguir sozinho fazer isso? Nunca. Eu tinha um pastor querido, político, ligou para o Geraldo Alckmin. Eu lembro que passou um tempinho, né? Acho que umas horas, né? Ele me perguntou, e aí, já fez a cirurgia? Eu falei, não, ninguém veio aqui falar nada, pastor. Ele falou, o quê? Daqui a pouco vem umas 10 pessoas tudo enlouquecidas. Não, tem que fazer a cirurgia, vamos pegar o bebê que vocês estão fazendo aqui, tal. E foi assim. Uma das histórias, tem tantas. Então caminhe com pessoas que vão levantar você, vão ajudar você. Não dá para fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Outra lição. Zaqueu, ele escalou a árvore lá. Ele era um judeu, ele era chefe dos impostos, ele deu uma de loucão. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você sabe o que são coisas vis? Coisas desprezíveis. Por um momento da minha vida eu fui alguém muito desprezível, vil, maldoso, safado, sem vergonha. Trouxe muita tristeza ao coração do meu pai e da minha mãe. Mas o Senhor foi lá e pegou a coisa vil, limpou, restaurou, abençoou e trouxe para ser sabedoria. É assim que Ele quer fazer na tua vida. Coisas pequenas são coisas que ninguém acha falta. Pastor, ninguém me nota, ninguém me percebe, ninguém me vê, sou tão pequenininho. Mas Deus quer usar você, querido, pequenininho. Quer levar você a lugares altos. Quer fazer de você esperança para alguém. Qual lugar que você quer chegar? Quais são as coisas pequenas que o Senhor já te deu que você talvez tenha desprezado? A gente tem a mania de valorizar o que o outro tem e desvalorizar o que Deus já deu para nós. Quais são as coisas pequenas que o Senhor já te deu? Já colocou na tua mão? Lembra quando Jesus vai pregar lá no Mar de Tiberíades, ele sobe no marquinho de Pedro para pregar? Coisinha pequena. E ele prega para aquela multidão. Zaqueu, estou caminhando para o fim, ele sobe naquela figueira brava para ver Jesus. Zaqueu não perdeu o seu foco. Zaqueu não tirou os olhos do seu objetivo. E eu fico impressionado como tem tantas pessoas que perdem rapidamente o foco naquilo que esperam. Basta uma palavra de desânimo e pronto, a pessoa perde o foco. Basta uma tribulaçãozinha e pronto, perde o objetivo. Zaqueu teve que escalar uma árvore que chega a medir muitos metros de altura, mas ele manteve o foco. O seu foco era Jesus. Qual é o foco da sua vida? Sabe, irmão, eu não sou aquele pregador que vai fazer você cair no chão aqui e ficar rolando. Eu não sou aquele tipo de pregador que vai usar muito da tua emoção para fazer você sair daqui chorando em lágrimas. Sei fazer tranquilamente, muito tranquilamente. Mas eu quero ser um pregador que leva você a focar nas coisas de Deus para que você possa atingir os seus objetivos de vida.
vida, para a sua casa, para a sua família. A esperança tem jeito. Aquela pessoa que ainda não se converteu, aquela pessoa que ainda não foi alcançada por Cristo, aquela promoção que você ainda não recebeu, aquele sonho que você ainda não realizou, a esperança para você. O Senhor quer fazer de você alguém mais que vencedor. Qual é a estratégia que você vai ter para chegar nesse lugar? Qual a estratégia que você tem que montar para chegar à tua vitória? Vocês viram que não teve ninguém falando assim? Chegou alguém na presença de Zaqueu e disse assim: Zaqueu, eis que te digo, há uma árvore colocada diante de ti, sobe e o Senhor te verá. Você já percebeu que esses caras que estão no microfone, eles mudam a voz? E eles falam rimando, né? Eis que te digo. Não teve nada disso. Não se abriu o céu. Não teve nenhum profeta falando nada com Zaqueu. Nada estava na frente dele. Ele viu a multidão que estava impedindo. E quando ele sobe naquela árvore, ele tem uma atitude, ele está focado, ele se movimenta para chegar lá. Ele vê Jesus, mas Jesus já tinha visto ele, porque Jesus já tinha visto tudo que ele tinha feito antes. Você acha que quando você chegar no lugar onde você está, você vai falar assim: agora Jesus me viu? Não, querido, Jesus estava te vendo quando você estava chorando lá no teu quarto. Jesus estava te vendo quando você estava triste lá no pó, sem esperança, sem nada, sem perspectiva. É lá que Ele está te vendo. E é Ele que opera tudo em todos, é Ele que opera o querer e o realizar. E Ele vai operar isso na tua vida. Qual a estratégia que você tem? Qual a sua estratégia para 2024? Esse ano de 2024 pode ser um ano profético para a tua vida, mas você vai ter que estrategiar. Além de Jesus ter visto Zaqueu, ele fala diretamente com ele. Jesus conhecia aquele homem pelo nome, e isso indica um relacionamento pessoal. E é exatamente isso que Jesus quer ter com você. Essa é a estratégia: relacionar-se com Jesus. É Jesus reproduzir a vida dele em você. É você ter vida de oração, ter vida devocional, ter a comunhão dos irmãos, dos santos, perseverar na doutrina dos apóstolos. Então, querido, você já sabe qual é o propósito? Qual o propósito que Deus tem para você? Qual o propósito que Jesus tem para você? É só ter um bom casamento? É só ter filhos bonitos e saudáveis? É só ter uma vida profissional bem sucedida? Ter o seu diploma? Qual é a sua estratégia para atingir aquilo que Jesus tem para você? Primeiro. Mas antes do primeiro, qual é o propósito que Jesus tem para você? Que antes de você trilhar o caminho, você tem que saber o propósito. Lembra quando Deus aparece lá para Abraão? E ele diz para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar onde eu te disser. Uma terra que emana leite e mel. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Olha que propósito grandioso. Qual o propósito que Jesus tem para a sua vida? Você já sabe. Qual a missão que você tem? Eu sei que o Senhor quer abençoar todas as famílias da terra através da sua vida. Você quer isso para a sua vida? Eu estava dizendo para o Serginho, caminhando por mim, no sábado passado, que a gente quer muito para a nossa vida, a gente quer ter alegrias, né? A gente quer vivenciar alegrias. Mas às vezes você quer vivenciar uma alegria que Deus não tem para você. Um plano, um projeto, algo que Deus não tem para você. E eu dizia para o Sérgio o seguinte, falei: Sérgio,
Uma alegria que eu nunca quero ter que experimentar na minha vida é a alegria de ter que receber uma cesta básica. Não tem nenhum problema se você tiver que receber uma cesta, principalmente de nós. Primeiros membros da igreja do Galileu. Aqui não é missão integral e nem obra social. Primeiros daqui. É os que têm aliança comigo que eu quero lavar os pés. Depois os de fora. Sim, que é. Primeiro os da casa, depois os de fora. Mas eu nunca quero experimentar essa alegria. Tem alegrias que Deus não quer que você experimente. Mas Ele tem uma alegria maior reservada para você. Ele tem um propósito reservado para a sua vida. Ele tem uma missão para você. Você tem que saber qual que é. Principalmente nesse ano de 2024. O rio de vida não pode parar em você. Existe um rio de vida aí dentro de você. Aonde ele vai desaguar? Vamos ficar de pé, vamos orar?